já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A promessa de Deus é que um dia todas essas angústias, todo esse sofrimento, a morte já não mais existirá. Poderemos estar com Deus face a face e termos a vida eterna ao lado dele. Essa, sem sombra de dúvida, é a grande promessa que existe na palavra de Deus. A promessa é que Jesus vai voltar. E em meio a essa promessa é que eu tenho que me agarrar, porque essa promessa irá me fortalecer em meio aos momentos que vivemos nessa terra. E sim, nós sabemos que muitos têm vivido momentos bem difíceis, e a grande verdade é que ainda viveremos momentos ainda mais difíceis. Mas em meio a esses tormentos, a essas angústias, nós precisamos entender algo muito importante que a lição vem nos trazendo aqui na parte de domingo, que é essa esperança no tempo de angústia. Muitos não compreendem realmente sobre a questão do fechamento da porta da graça. Eu gosto de explicar o fechamento da porta da graça com o fechamento da porta da arca. Sim, da arca de Noé. Lembra-se que Noé pregou durante 120 anos, queria chover, para que as pessoas pudessem se arrepender. Mas chegou um certo momento onde, no findar ali dessas pregações, o anjo do Senhor veio e fechou a porta da arca. Estava dentro da arca agora Noé e sua família e os animais ali enviados por Deus. Neles não poderiam mais sair da arca, porque a porta agora havia se fechado. E os que estavam do lado de fora não poderiam entrar, porque a porta havia se fechado. Isso aqui é muito importante nós compreendermos com o fechamento da porta da graça. Porque ali neste momento, aonde Jesus irá sair do Santíssimo, do santuário, aonde intercede por nós, neste momento, então, acontecerá o fechamento da porta da graça. Mas neste momento, todos os que se colocaram do lado de Satanás continuarão, então, do lado de Satanás. E todos que se colocaram do lado de Deus irão continuar do lado de Deus. Esse ponto é muito importante nós entendermos. Ali acontecerá o fechamento da porta da graça. E dentro deste contexto haverá momentos de angústia, momentos de provações, momentos de perseguições. Só que algo muito importante que muitos talvez não compreendem dessa maneira é compreendermos que quando acontecer o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo irá deixar de atuar no coração do ímpio, porque ele tomou a escolha de servir a Satanás e não a Deus. E o Espírito Santo, que hoje trabalha no coração para tentar convencer, para que as pessoas possam se converter e se colocar do lado de Deus, não mais irá poder atuar no coração do ímpio. Mas isso não significa que o Espírito Santo irá se retirar da terra. Pelo contrário, o Espírito Santo continuará com os justos e continuará fortalecendo os justos em meio a este momento de provação. Se nós estivermos lá, junto ali com os justos, no momento do fechamento da porta da graça, se nós estivermos ali vivos, nós precisamos entender algo muito importante. Nós não estaremos sozinhos, como nunca estivemos. Amém? Deus estará conosco. Cristo estará conosco. O Espírito Santo estará conosco. Os anjos serão enviados para nos dar força, para nos alimentar. E isso aqui é muito importante nós compreendermos. Nós não estaremos sozinhos. Amém? Por isso, a importância de compreender que sim, hoje é o momento de eu me colocar do lado de Deus. Hoje é o momento de ouvir a voz de Deus e de me prostrar do lado de Deus. Porque chegará um momento onde não terei mais essa oportunidade, porque o Espírito Santo não mais atuará no coração daqueles a qual tomaram a decisão de se colocar do lado do inimigo de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Amém? Ou seja, hoje é o momento de você tomar a decisão que você precisa tomar para realmente colocar Deus acima de tudo e de todos. Amém? Que você possa escolher realmente se colocar do lado de Deus. E em meio a essa certeza que um dia a porta da graça irá se fechar, após isso então, acontecerá então dentro deste contexto de perseguição, provação, mas Deus estará conosco, acontecerá a maravilhosa promessa, a promessa da volta de Jesus.
A palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 14, verso 1 a 3, que Deus foi ao céu preparar lugar, para que onde Ele está, nós possamos também estar. Ou seja, Jesus voltará e aqueles que estiverem vivos, os justos, serão levados aos altos para o encontro de Jesus no céu. Mas neste momento também o livro de Tessalonicenses relata que os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro. Ou seja, todos aqueles que morreram em Cristo durante toda a história, no momento da volta de Jesus, irão ressuscitar. E também irão ao encontro de Jesus nos ares. E irão para o céu. E lá no céu viverão com Cristo por 1000 anos. Exatamente isso. Nós não viveremos com Deus no céu, com Cristo no céu, eternamente. Nós viveremos um período de 1000 anos. E esse ponto é muito importante. Se você não conhece muito sobre esse assunto, você pode estudar ali Apocalipse 20, você pode ali buscar os adventistas, buscar ali estudar a palavra de Deus, fazer um estudo bíblico, para que você possa compreender cada vez mais sobre esse assunto, que é um assunto bíblico, mas que muitos talvez não compreendem. Durante os 1000 anos, os justos estarão com Cristo no céu. Os ímpios, quando Jesus voltar, serão destruídos, serão mortos. E por isso a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ali em diante, que Satanás então será preso. Como assim? Satanás irá para uma prisão, assim como os seres humanos que fazem coisas erradas vão para uma prisão? Seria isso? Não, na verdade não é isso. Mas Satanás será preso por uma questão de circunstância. Ou seja, o que Satanás faz hoje? Satanás, ele atenta às pessoas. Ele tenta fazer com que as pessoas se coloquem do lado dele ao invés de se colocar do lado de Deus. Ele tenta atormentar as pessoas, trazendo até mesmo possessões. E isso é o que o inimigo de Deus faz hoje. Porém, quando Jesus voltar, Jesus levará os justos para o céu, ou seja, os justos não estarão mais nessa terra. E os ímpios serão mortos, ou seja, Satanás não vai ter a quem tentar. Ou seja, é uma cadeia de circunstâncias, por isso ele vai estar acorrentado durante esses 1000 anos. Após os 1000 anos, a palavra de Deus diz que a nova Jerusalém descerá do céu, ali estão com os justos e o próprio Deus, o seu trono. E ali então acontecerá uma segunda ressurreição. Que ressurreição é essa, pastor? A ressurreição dos ímpios. E então a palavra de Deus diz que Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás será solto da sua prisão? Porque ele vai ter o que fazer novamente, ou seja, o que ele mais faz hoje é tentar as pessoas. E ele então vai ter novamente a quem tentar. E ele vai reunir ali de Gog a Magog, de um canto a outro canto, os ímpios, para então uma peleja contra o Deus Todo-Poderoso, contra os justos que estarão ali na cidade santa. E neste momento então, a Bíblia diz que descerá fogo do céu e os consumirá. Mas há algo muito importante ali. Haverá também a oportunidade dos ímpios compreenderem que eles não estão no céu, que eles não estão na Nova Jerusalém naquele momento, que eles não estão do lado de Deus por escolha deles, não porque Deus não quis. Deus, durante toda a história deles, através do Espírito Santo, tentou convencer eles para que eles se colocassem do lado de Deus. Mas eles não tomaram essa decisão. Eles preferiram seguir o inimigo de Deus, seguir os prazeres do mundo e não ser obediente a Deus. Eles entenderão que eles realmente não mereciam e não queriam, na verdade, estar com Deus. Neste momento, então, descerá fogo do céu e os consumirá, mas também consumirá Satanás e os seus anjos. E aí então não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento algum. É importante nós compreendermos que essa destruição com fogo, esse fogo eterno, não é que eles vão estar queimando eternamente sem morrer. Mas esse eterno significa no contexto de destruição eterna. Não haverá mais oportunidade, não haverá uma segunda chance de eles um dia poderem ressuscitar e agora estar com Deus. Ali eles já não mais existirão. A promessa é que Jesus vai voltar. O meu apelo é que você possa realmente se colocar do lado de Deus. Hoje é o momento de você se colocar do lado de Deus. Durante os 1000 anos, que nós possamos estar com Cristo no céu. E lá entender por que estamos lá e por que alguns não estarão. E após os 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer, aí sim viver eternamente com Cristo. Sem mal, sem sofrimento, sem dor, sem a morte, porque serão destruídos com o fogo de Deus que cairá do céu. Hoje é o momento de você se colocar, se prostrar do lado de Deus.
Hoje é o momento de você ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje é o momento de você realmente, de uma vez por todas, decidir colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E mesmo que haja angústias na sua vida, mesmo que haja sofrimentos na sua vida, entenda, Deus está contigo. E em meio às provas, Ele está te fortalecendo, te dando força para fortalecer cada vez mais o seu caráter, para ser semelhante a Cristo. E quando Jesus voltar, você vai poder estar com Cristo no céu. E depois viver na Nova Jerusalém, viver na nova terra, eternamente do lado de Deus. Qual lado você irá se colocar? Do lado do inimigo ou do lado de Deus? O meu apelo para você é o apelo de Deus para você hoje. Hoje, tome a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Seja fiel a esse Deus. Em meio a esse grande conflito, entenda, existe uma esperança. E essa esperança está na volta de Jesus. Que Deus te abençoe a se colocar do lado de Deus. Amém?